73 anos, 73 anos, aquela cabana de madeira permaneceu fechada, coberta de mato, com um cadeado enferrujado e uma placa de propriedade privada que ninguém ousava desrespeitar. Diziam que o velho que morava ali tinha enlouquecido, que tinha lacrado a casa com segredos que não deviam vir à luz. Mas quando o neto pobre finalmente conseguiu abrir aquela porta, o que ele encontrou não era maldição. Era a verdade mais perigosa que alguém poderia descobrir. Era uma época em que as terras valiam mais que ouro e quem tinha a escritura na mão tinha poder. Final do século XIX e início do X. Quando os grandes fazendeiros expandiam seus domínios comprando, negociando e às vezes tomando o que não era deles, o Brasil rural era, sim, vasto, cheio de oportunidades, mas também cheio de injustiças que se enterravam sob pilhas de papéis falsificados e testemunhas compradas. Naqueles tempos, um homem pobre, sem instrução, não tinha voz, podia trabalhar a vida inteira na terra. Podia suar sangue debaixo do sol, mas se não tivesse documento com carimbo e assinatura, não tinha nada, e muitos perderam tudo assim. Não porque não eram donos, mas porque não conseguiam provar. Os poderosos sabiam disso, sabiam que bastava esconder um papel, queimar uma escritura, sumir com uma testemunha, e o que era de um virava de outro. Mas às vezes, no silêncio das cabanas abandonadas, entre as tábuas apodrecidas e o cheiro de mofo, segredos esperavam o momento certo, a pessoa certa para voltarem à luz, porque a verdade tem um jeito teimoso de sobreviver. Mesmo quando todos acham que ela foi enterrada para sempre, essa é uma história sobre um homem simples que herdou mais do que uma cabana véu. Herdou uma verdade que tinha sido calada por medo, por ameaça, por desespero. E quando ele escolheu não ficar calado, tudo mudou. Se você acredita que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, se inscreve no canal e comenta de qual região você está vendo essa história, porque histórias assim precisam ser contadas para que a gente nunca esqueça que justiça não é essa. Para quem tem dinheiro, Antônio limpou o suor da testa com as costas da mão, suja de terra. Mais um dia de trabalho na roça, mais um dia ganhando o suficiente apenas para não passar fome. Com 42 anos, ele tinha o corpo de quem trabalhou a vida inteira, mãos calejadas, costas curvadas, rosto marcado pelo sol. Era peão na fazenda Santa Rita, propriedade do coronel Bernardino, um dos homens mais ricos e poderosos da região. Antônio nunca teve muito. Morava numa casinha de pau a pique nos fundos da vila, com a esposa Clara e o filho pequeno, Pedrinho, de 7 anos. Clara lava a roupa para fora. Antônio trabalhava na fazenda e no fim do mês sobrava apenas o suficiente para começar tudo de novo. Era uma vida dura, mas era a única que ele conhecia. Seu pai tinha sido peão, seu também. Pobreza era herança de família. Foi numa tarde de sexta-feira, quando voltava do trabalho com o corpo dolorido, que encontrou um homem esperando na porta de sua casa. Era magro, de óculos redondos, com uma pasta de couro debaixo do braço. Tinha aquele jeito formal de gente da cidade. Antônio Silva. O homem perguntou: sou eu. Quem é o senhor? Meu nome é Doutor Macedo. Sou tabelião. Estou aqui a respeito de uma herança. Antônio franziu a testa de herança. Deve ter algum engano. Ninguém da minha família tem nada para deixar. Não é engano, não. O tabelião abriu a pasta e tirou alguns papéis. Seu tio distante, Sebastião Silva, faleceu o mês passado. Ele não tinha filhos, então a herança passa para o parente mais próximo, que é você, tio Sebastião. Antônio se lembrou vagamente, um velho ranzinza que morava sozinho longe da vila. Ele tinha visto o homem talvez 3 vezes na vida, sempre de longe, mas ele não tinha nada. Vivia que nem mendigo, não tinha dinheiro, é verdade, mas tinha uma propriedade. O tabelião mostrou um documento, uma cabana e o terreno ao redor. Está tudo aqui registrado em nome dele e agora é seu. Antônio pegou o papel desconfiado. Cabana, de cabana, a cabana velha que fica perto da curva do rio, aquela que está abandonada há décadas. O sangue de Antônio gelou. Ele conhecia aquela cabana, todo mundo conhecia. Era uma construção antiga de madeira,
tomada pelo mato, com um cadeado enorme na porta, uma placa de propriedade privada que estava ali desde que ele era criança. As pessoas evitavam o lugar, diziam que o dono tinha sido um velho louco que tinha lacrado a casa antes de morrer e que lá dentro havia bem, ninguém sabia ao certo, maldições, alguns diziam ouro escondido, outros imaginavam, mas ninguém nunca tinha entrado para confirmar. Aquela cabana era do meu tio. Na verdade, não, era de seu avô, Joaquim Silva. Seu tio Sebastião apenas manteve a propriedade em nome da família, mas nunca morou ele. A cabana está fechada desde que seu avô morreu há 73 anos. Meu avô, Antônio, mal se lembrava dele. Tinha morrido quando o pai de Antônio era jovem, e porque ela ficou fechada há tanto tempo, o tabelião eu de ombros. Esse eu não sei, só sei que agora é sua. Os papéis estão todos em ordem. Se quiser, pode tomar posse. Depois que o tabelião foi embora, Antônio ficou olhando para os documentos. Clara apareceu na porta, secando as mãos no avental. O que foi isso? A gente herdou uma propriedade. Os olhos dela se iluminaram. Propriedade? Sério? É grande. É uma cabana velha. Clara, aquela que fica perto do rio, sabe? A que dizem que é assombrada. O entusiasmo dela sumiu. Aquela, mas aquilo está caindo aos pedaços. E as pessoas dizem que, eu sei o que as pessoas dizem, mas mesmo assim é nossa. É a primeira coisa que a gente tem de verdade em nome da família. Naquela noite, Antônio mal conseguiu dormir, ficou pensando na cabana, no avô que ele nunca conheceu direito, nos 73 anos que aquele lugar ficou fechado. O que teria lá dentro? Porque seu avô lacrou tudo antes de morrer e porque ninguém da família nunca tinha tentado abrir. No dia seguinte, pegou uma alavanca emprestada e foi até lá. A cabana ficava num terreno afastado, cercada por árvores antigas e mato alto. A madeira das paredes estava apodrecida em vários pontos. Telhado tinha buracos e trepadeiras cobriam quase tudo. A placa de propriedade privada, enferrujada e torta, ainda estava cravada no chão. Antônio ficou ali parado por um longo momento, apenas olhando. Havia algo inquietante naquele lugar. Não era medo do sobrenatural. Antônio não acreditava em assombração. Era outra coisa. Era a sensação de que estava prestes a descobrir algo que tinha sido escondido por um motivo. Ele se aproximou da porta. O cadeado estava tão enferrujado que mal dava para ver o metal original. Colocou a alavanca na argola e pusou com força uma vez. 2 vezes. No terceiro puxão, o cadeado cedeu com um estalo seco. Antônio respirou fundo e empurrou a porta que rangueu alto, resistindo. Poeira e ar abafado saíram de dentro como se a cabana estivesse expirando depois de décadas prendendo a respiração. E quando ele entrou, quando seus olhos se acostumaram à penumbra, ele viu que não havia ouro, não havia tesouro, mas havia algo que valia muito mais e que ia mudar sua vida para sempre. Havia uma mesa velha e sobre ela, protegidos por um pano encerado, estavam pilhas de documentos, mapas e uma carta com seu nome escrito AM. Para meu neto, quando chegar a hora. Se essa história já tocou algo dentro de você, curta o vídeo para ajudar essa história a alcançar mais pessoas. A gente conte. E nua daqui a pouco, Antônio pegou a carta com mãos trêmulas. O papel estava amarelado, mas a tinta ainda era legível. Com o coração acelerado, começou a ler. Meu querido neto, se vocês está lendo isso, é porque finalmente chegou até aqui. Eu não sei quantos anos se passaram desde que lacrei esta cabana. Pode ser que ou já esteja morto há muito tempo, pode ser que você nem se lembre de mim, mas preciso que saiba a verdade que eu guardei para proteger minha família, mas que não pode ficar escondida para sempre. Esta terra onde você está pisando agora não é só a cabana velha, é parte de uma propriedade muito maior, e essa propriedade era minha, era sua, era da nossa família. Tudo o que você vai encontrar nesta mesa, os mapas, as escrituras, os documentos, prova que eu era dono de 500 alqueires de terra boa com água corrente, pasto verde, madeira de lei, terra que valia uma fortuna, terra que me foi roubada. Um homem poderoso cobiçou o que era meu, falsificou documentos, comprou testemunhas,
Usou a lei que deveria me proteger para me destruir, e quando percebi que ia perder tudo, quando vi que não tinha como vencer aquele homem sozinho, esconde as provas. Lacrei tudo aqui, onde ele nunca pensaria em procurar. Eu quis lutar, meu neto, quis ir até o fim, mas ameaçaram minha família, ameaçaram machucar meu filho, seu pai e um homem P. Ou perder suas terras, pode perder sua dignidade, mas não pode colocar os filhos em perigo. Então aceitei a derrota, virei peão nas minhas próprias terras, que agora tinham outro dono. Vivi o resto da minha a vida pobre, humilhado, mas com minha família viva. Mas guardei a verdade, guardei para você, porque um dia, quando eu não estiver mais aqui, quando aquele homem e seu poder também, Jota, tiverem ido embora, alguém da nossa família vai poder buscar justiça. Seja forte, meu neto, e se decidir lutar, saiba que o avô que você nunca conheceu está orgulhoso de você. Joaquim. Silva Antônio terminou de ler com lágrimas escorrendo pelo rosto. As mãos tremiam tanto que quase largou o papel, respirou fundo, tentando processar o que acabara de descobrir, e então olhou para os documentos espalhados sobre a mesa. Havia escrituras antigas com carimbos e assinaturas, mapas desenhados à mão, mostrando limites de propriedade, marcos de pedra, cursos d'água, recibos de compra de gado, notas de venda de madeira e, mais importante, havia uma escritura original registrada em cartório com o nome de Joaquim Silva como proprietário de uma extensa área de terras. Antônio pegou o mapa e estudou com atenção. Seu coração quase parou. Quando reconheceu os marcos, o rio, a colina, o vale, ele conhecia esses lugares, trabalhava neles todos os dias. Aquelas terras eram a Fazenda Santa Rita, a fazenda onde ele era peão, a fazenda de propriedade do Coronel Bernardino. As pernas de Antônio fraquejaram. Ele se sentou no chão, empoeirado da cabana, tentando respirar. Não podia ser possível que seu avô tinha sido dono de tudo aquilo, que ele tinha trabalhado a vida inteira como empregado numa terra que deveria ser sua, mas estava tudo as provas, as datas batiam, os marcos coincidiam. Não havia dúvida, Antônio ficou ali não sabe quanto tempo, apenas olhando para os papéis, para o mapa, tentando entender a dimensão daquilo. Seu avô tinha sido roubado, seu pai tinha crescido pobre, quando deveria ter herdado uma fortuna, e ele tinha vivido a vida inteira na miséria, humilhado, trabalhando para o homem que tinha destruído sua família. Finalmente, quando o sol já estava baixo, Antônio juntou todos os documentos com cuidado, embrulhou no pano encerado de novo e levou para casa. Clara estava na cozinha preparando o jantar quando ele chegou. Um olhar no rosto dele foi suficiente para ela largar tudo. O que aconteceu? Você tá branco? Senta. Clara, eu preciso te contar uma coisa. Ele contou tudo. Mostro. A carta, os documentos, o mapa aí, conforme falava. Vi a expressão dela mudar de confusão para choque, para uma mistura de esperança e medo. Antônio, se isso for verdade, a gente não é pobre. A gente nunca foi pobre, a gente foi roubado. É exatamente isso. E o que você vai fazer? Antônio olhou para os papéis espalhados sobre a mesa da cozinha. Não sei ainda. Essas provas, elas podem mudar tudo. Clara, podem nos dar de volta o que sempre foi nosso ou podem nos matar. Ela disse baixinho. Esse Coronel Bernardino, ele não vai deixar você tirar essas terras dele assim. Ele tem poder, tem dinheiro, tem homens armados. Eu sei. Então, por que arriscar? A gente tá vivo, tá junto, temos o Pedrinho. Não é melhor deixar o passado enterrado? Antônio pegou a carta do avô de novo, lendo as últimas linhas. Meu avô guardou isso. Por 73 anos, Clara viveu humilhado, trabalhando como peão em terra que era dele, só para proteger a família. Ele guardou a verdade, esperando que um dia alguém tivesse coragem de fazer o que ele não pôde. Como eu vou ignorar isso? Clara segurou as mãos dele, os olhos cheios de lágrimas. Eu tenho medo, Antônio, muito medo. Eu também, mas vou procurar um advogado. Vou saber se essas provas valem alguma coisa. Se houver uma chance, mesmo que pequena,
de conseguir justiça, eu tenho que tentar. Naquela noite, Antônio não dormiu. Ficou olhando para o teto, pensando no avô que nunca conheceu, no pai que cresceu pobre, no filho que estava crescendo do mesmo jeito. E tomou uma decisão: ia lutar mesmo sem saber contra o que estava a lute. Mesmo sem saber que a verdade que acabara de descobrir era apenas o começo, porque às vezes algumas portas não deviam ter sido abertas. O que você faria no lugar dele? Comente aqui embaixo. A história continua e vai doer ainda mais. Na segunda-feira de manhã, Antônio pediu dispensa do trabalho, alegando que precisava resolver assuntos na vila. O capataz da fazenda, um M carrancudo chamado Josias, franziu a testa. Assuntos? Que tipo de assuntos? Questões de família, seu Josias. Coisas de herança. O capataz resmungou algo sobre peão que fica folgado. Mas liberou Antônio, seguiu a pé até a vila, carregando os documentos embrulhados debaixo do braço. Tinha pesquisado e descoberto que havia um advogado novo na região, Dr. Raul Cardoso, que tinha vindo da capital e aberto o escritório há poucos meses. O escritório ficava numa casinha simples perto da praça. Quando Antônio entrou, encontrou um homem jovem de uns 30 anos organizando livros. Numa estante, se virou surpreso. Bom dia, posso ajudar? Bom dia, doutor. Meu nome é Antônio Silva. Eu preciso de ajuda com os documentos. O advogado fez um gesto para que ele sentasse. Que tipo de documentos? Antônio colocou um embrulho sobre a mesa e começou a abrir, mas hesitou antes de mostrar. Doutor, eu preciso saber o que o senhor fala aqui, fica entre nós. Claro, sigilo Price. Oficial, o Antônio respirou fundo e mostrou tudo. A carta do avô, as escrituras, os mapas, os recibos, e conforme o advogado examinava cada papel, sua expressão ia mudando, de curiosidade casual para interesse genuíno, depois para algo parecido com espanto. Meu Deus, doutor Raul sussurrou finalmente. Você sabe o que tem aqui? Acho que sim. Provas de que meu avô era dono da fazenda. Santa Rita, não é só isso. Essas escrituras são legítimas. Eu reconheço os carimbos, as assinaturas dos tabeliões da época. E, mais importante, ele pegou um dos documentos e examinou contra a luz. Se isso aqui é original, não é cópia, é o documento matriz. Antônio sentiu o coração acelerar. Então é válido mesmo depois de tanto tempo. Direito de propriedade não prescre. Vê, Antônio, se seu avô era o dono legítimo e foi desapropriado ilegalmente, essa propriedade ainda pertence à família dele, pertence a você. O advogado fez uma pausa, mas tem um problema. Qual? Você sabe. Quem teria que enfrentar para reivindicar essas terras? O coronel Bernardino. Exatamente. E Bernardino não é qualquer fazendeiro. Ele tem influência política, tem dinheiro, tem advogados caros. Se você entrar com um processo contra ele, vai ser guerra. Eu sei, mas tenho as provas. Não tenho? Tem provas excelentes. Mas o doutor hesitou. Antônio, posso ser franco com você? Bernardo, Hino não vai deixar isso chegar ao tribunal sem lutar. Ele vai tentar de tudo, subornar testemunhas, intimidar você, talvez pior. Homens como ele não perdem terras sem reagir. Então não ter. Em jeito, não disse isso. Disse que vai ser difícil, perigoso. Mas se você estiver disposto a ir até o fim, ele olhou para os documentos de novo. Com essas provas, há uma chance real de vence. Antônio saiu do escritório com a cabeça rodando. O advogado tinha concordado em estudar o caso com mais calma e dar uma resposta definitiva em alguns dias. Mas Antônio já sabia a resposta que queria ouvir. Estava voltando para casa, absorto em pensamentos, quando esbarrou em alguém na rua. Era um homem bem vestido de meia idade, que ele reconheceu imediatamente. Geraldo, o contador da fazenda Santa Rita. Braço direito do coronel Bernardino. Apa, desculpa aí. Antônio disse desviando, mas Geraldo o segurou pelo braço. Antônio, não é. Você trabalha na fazenda? Trabalho. Sim, senhor. E o que um peão anda fazendo no escritório de advogado? A voz dele era casual, mas havia algo afiado por baixo. Antônio sentiu o sangue gelar. Como Geraldo sabia onde ele tinha estado, assuntos pessoais, assuntos peço. Geraldo soltou o braço dele.
mas não tirou os olhos de seu rosto. Interessante. Bem, espero que seus assuntos pessoais não causem problemas. Seria uma pena perder um trabalhador tão dedicado. A ameaça velada estava clara. Antônio assentiu e seguiu em frente, tentando manter a calma, mas sentindo os olhos de Geraldo nas suas costas. Quando chegou em casa, Clara estava na porta. Álida, Antônio, aconteceu uma coisa. O quê? Um homem veio aqui, não disse o nome, perguntou se era verdade que você tinha herdado a cabana velha do seu avô. Eu disse que sim. E ele sorriu. Sorriu daquele jeito que dá medo, sabe? E disse: espero que seu marido não faça nenhuma bobagem. Seria perigoso. Antônio abraçou a esposa, sentindo ela tremer. Eles já sabem, N. Não sei como, mas sabem o que a gente faz. Vamos esperar o advogado me dar uma resposta e vamos ter muito cuidado. Mas naquela noite, Antônio mal conseguiu dormir de novo, porque agora não era só sobre documentos e propriedades, era sobre ameaças reais. E ele estava começando a entender porque seu avô tinha preferido guardar o segredo a vida toda. Às vezes, a verdade tem um preço. O alto demais. Se você fosse ele, o que faria? Deixe a sua reflexão nos comentários. 3 dias depois, Antônio estava trabalhando no pasto quando o capataz Josias veio até ele. O patrão quer te ver agora. Antônio sentiu um frio na espinha. O coronel Bernardino. Quem mais seria? Vamos, ele está esperando no casarão. O caminho até a casa grande da fazenda pareceu mais longo do que nunca. Anton. Eu tentava manter a calma, mas as mãos suavam. O que o coronel queria? Com ele, como sabia dos documentos, o casarão era imponente, paredes brancas, janelas altas, varandas largas. Antônio nunca tinha entrado ali. Peões não entravam na casa do patrão. Mas Josias o levou direto até um escritório no primeiro andar. Pode entrar. Antônio empurrou a porta. O escritório era luxuoso. Móveis de madeira nobre, estantes cheias de livros, um tapete grosso no chão e atrás de uma mesa imponente, sentado numa cadeira de couro, estava o coronel Bernardino. Era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, penteados para trás, bigode bem aparado, olhos pequenos e calculistas, usava roupa de tecido fino e fumava um charuto grosso. Quando Antônio entrou, ele nem ergueu os olhos. Sério. Antônio sentou numa cadeira simples de frente para a mesa. Sentindo-se minúsculo naquele ambiente, o coronel finalmente olhou para ele, soltando uma baforada de fumaça. Você sabe por que te chamei Aco? Não, senhor, não minta para mim, rapaz. Eu sei que você foi no advogado, sei que você abriu aquela cabana velha e sei o que você encontrou lá dentro. Antônio engoliu seco. Como o senhor, você acha que alguma coisa acontece nessa região? Sem eu saber, o coronel se recostou na cadeira, estudando Antônio como se fosse um isento interessante. Seu avô Joaquim Silva era um homem teimoso, muito teimoso. Quando eu fiz uma oferta generosa pelas terras dele, ele recusou. Disse que aquela terra tinha pertencido à família dele por gerações, que não ia vender. Bobagem esse. Ente mental. O senhor roubou as terras dele? Antônio disse, a raiva finalmente superando o medo. Roubei. O coronel soltou uma risada seca. Eu comprei. Comprei legal, com documentos e tudo. Se havia irregularidade nos papéis, bem, não era culpa minha. Seu avô não tinha recursos para contratar bons advogados. Eu tinha, mas as terras eram dele, e agora são minhas. Há 70 anos, rapaz, 70 anos que essas terras me pertencem, que eu trabalho nelas, invisto nelas, faço elas produzirem. E você acha que vai chegar agora com os papéis velhos e tirar tudo de mim? Antônio N. não respondeu, apenas segurou os braços da cadeira com força. O coronel apagou o charuto devagar, os olhos fixos em Antônio. Mas eu não sou um homem injusto. Reconheço que a situação do seu avô foi infeliz, então vim com uma proposta. Ele abriu uma gaveta e tirou um envelope grosso, jogando sobre a mesa. 20 contos de réis. É mais dinheiro do que você vai ver na vida. Pega isso, se esses papéis velhos, e segue sua vida em paz. Você pode comprar uma casinha boa na vila, colocar o menino numa escola,
dar uma vida melhor para a sua família, tudo o que você sempre quis. Antônio olhou para o envelope. 20 contos era uma fortuna. Era mais do que ele ganharia em 20 anos de trabalho. E se eu recusar? O sorriso do coronel sumiu. Se você recusar, vai entrar numa guerra que não para. E vencer. Eu tenho os melhores advogados. Tenho juízes que me devem favores. Tenho pessoas que fazem o que eu mando sem fazer perguntas. Ele se inclinou para a frente. E você é só um peão pobre. E a ante o N o ponto SM instrução, sem recursos, sem poder. Você acha que vai conseguir o quê? Justiça. Eu tenho provas. Provas podem desaparecer. Testemunhas podem esquecer o que viram. Advogados podem. E me decidir que não querem mais o caso. O coronel pusou. Envelope de volta. Essa é minha única oferta. Você tem até amanhã para decidir. Depois disso, as coisas vão ficar desagradáveis. Antônio se levantou, as pernas trêmulas. Posso ir? Pode. Mas pensa bem no que eu disse. Pensa no seu filho, pensa na sua esposa. Às vezes, a coisa certa a fazer é proteger quem a gente ama, mesmo que isso signifique engolir um pouco de orgulho. Antônio saiu do escritório, desceu as escadas e atravessou o terreiro da fazenda como se estivesse num sonho. A ameaça tinha sido clara. Se ele não aceitasse o dinheiro, o coronel ia atrás dele e, não apenas dele, da família dele. Quando chegou em casa e contou tudo para Clara, ela começou a chorar. Antônio, pegue o dinheiro. Por favor, 20 contos. A gente pode recomeçar em outro lugar longe. Daqui é dinheiro de silêncio. Clara, é o preço de esquecer que meu avô foi roubado, que meu pai cresceu pobre por culpa de esse homem que eu trabalhei a vida toda como escravo em terra que era minha. Mas e se ele fizer mal pra gente? E se fizer algo com o Pedrinho? Antônio abraçou a esposa, sentindo ela tremer de medo. E, naquele momento, entendeu por que seu avô tinha desistido. Entendeu o peso da escolha que estava fazendo. Deixa eu conversar com o advogado de novo. Ele disse finalmente, deixa eu saber se realmente temos chance. Aí eu decido, mas no fundo ele já sabia. A decisão, sabia desde que leu a carta do avô. Algumas lutas não são apenas por terra ou dinheiro, são por dignidade, por justiça, por provar que o poderoso nem sempre vence, mesmo que o preço seja alto. A história está só começando a se desenrolar. Se inscreve no canal para não perder o que vem pela frente e você vê. Ai, querer ver! Antônio passou a noite acordado, virando de um lado para o outro. Na cama, a oferta do coronel Bernardino ecoava na cabeça. 20 contos, uma fortuna, segurança para a família, mas também ecoavam as palavras do avô na carta. Seja forte, meu neto. De manhã cedo, decidiu fazer algo que vinha adiando. Precisava visitar o túmulo do pai. O pequeno cemitério da vila ficava numa colina, cercado por um muro, baixo de pedra. Antônio caminhou entre as cruzes de madeira até encontrar a do pai Manuel Silva, morto havia 5 anos de uma febre que não teve cura. Ele se ajoelhou na terra seca, limpão, das folhas que tinham se acumulado sobre a sepultura. Pai, ele disse em voz baixa, sentindo-se meio bobo, mas precisando falar. Eu encontrei a cabana do vovô, encontrei os documentos e agora N. Não sei o que fazer. Ninguém respondeu claro. Mas enquanto estava ali, Antônio sentiu algo estranho, uma presença. Virou-se e viu um homem velho de uns 70 anos observando-o de longe. Era Tião, um antigo amigo do pai que morava numa casinha nos arredores da vila. Tião, o senhor me assustou. O velho se aproximou, mancando levemente. Desculpa, rapaz, vi você aqui, bem, achei que devia falar com você. Falar sobre o quê? Tião olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Sobre seu pai, sobre a cabana, sobre os documentos. Antônio sentiu o sangue gelar. O senhor sabe sobre os documentos? Sei, porque eu estava lá quando seu pai os encontrou. O mundo de Antônio pareceu parar. O quê? Meu pai sabia. Tião assentiu devagar, os olhos tristes. Foi nos 20 anos. Seu pai tinha ouvido histórias sobre a cabana do avô dele, sobre coisas guardadas lá. Um dia ele arranjou uma chave com um ferreiro, abriu o cadeado, entrou lá e encontrou tudo. A carta,
as escrituras. Antônio mal conseguia respirar. E por que ele nunca me contou? Porque nunca tentou fazer nada? Porque teve medo? Tião sentou-se numa lápide próxima, o rosto cansado. Seu pai levou os documentos para um advogado na época. O advogado confirmou que eram legítimos, que ele poderia entrar com o processo. Manuel ficou animado, achou que ia recuperar as terras, dar uma vez. E dar melhor para a família. E o que aconteceu? O coronel Bernardino descobriu, não sei como, mas descobriu e mandou 2 homens até a casa de vocês uma noite. Eu estava lá, Tim. Aí do jantar, os homens bateram na porta e quando seu pai abriu, empurraram ele para dentro. Disseram que, se ele continuasse com aquela ideia de processar o coronel, ia acontecer uma desgraça, que acidentes acontecem, casas pegam fogo, crianças se perdem no mato, mulheres sofrem quedas. Antônio sentia náusea. Ameaçaram minha mãe? Ameaçaram. E seu pai? Seu pai era um homem meu. Antônio, mas não era corajoso. Ele tinha muito medo. Então, no dia seguinte, pegou todos os documentos, voltou para a cabana, trancou tudo de novo e jogou a chave no rio. Disse que nunca mais ia falar. Naquilo, que ia esquecer que aqueles papéis existiam e me fez jurar que o nunca contaria para ninguém. Antônio estava tremendo agora, de raiva e tristeza misturadas. Ele viveu o resto da vida pobre, trabalhando como peão, sendo humilhado. Quando podia ter lutado, ele viveu o resto da vida protegendo você. Tião corrigiu suavemente. Pode julgar ele, Antônio, mas lembra que você era criança, sua mãe era frágil, seu pai não tinha ninguém para ajudar, ninguém com poder ou dinheiro. E o coronel Bernardino, bem, você já sabe como ele é. Se seu pai tivesse insistido, talvez você não estivesse aqui hoje, mas ele devia ter me contado. Antônio gritou, as lágrimas finalmente caindo. Quando eu cresci, quando fiquei homem, ele devia ter me contado. Devia, mas acho que ele tinha vergonha de ter desistido, de não ter sido forte o suficiente. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava falar. Tião se levantou, colocando a mão no ombro de Antônio. Eu quebrei meu juramento porque acho que você merece saber a verdade completa antes de tomar sua decisão. Seu pai não lutou, eu não lutei. Fiquei calado todos esses anos. Mas você pode ser diferente, pode ser o que eles não conseguiram ser. E se eu tiver medo também? Medo a gente sempre tem. Rapaz, a diferença é o que a gente faz mesmo com medo. Tião se afastou, deixando Antônio sozinho no cemitério. Ele ficou ali mais um tempo, olhando para o túmulo do pai, sentindo uma mistura complexa de raiva, tristeza, compreensão e amor. Seu pai tinha sabido, tinha tido a ser capaz de lutar e tinha escolhido não lutar e tinha vivido com aquele peso até morrer. Antônio não sabia se conseguia perdoá-lo, mas entendia o medo, a pressão, a sensação de impotência diante de um homem poderoso e entendia que agora a escolha era dele. Podia fazer como o pai fez, proteger a família, aceitar a oferta, viver em paz, mesmo que fosse uma paz construída sobre silêncio. Ou podia fazer diferente, podia ser a voz que o avô e o pai não conseguiram ser. Quando voltou para casa, Clara estava esperando na porta, ansiosa, e então decidiu. Antônio a abraçou forte. Vou ou recusar o dinheiro do coronel. Ela se afastou, os olhos arregalados. Antônio, eu sei que é perigoso, sei que pode dar errado, mas meu pai já viveu com essa decisão na consciência e morreu com ela. Eu não vou fazer o mesmo. Vou lutar, Clara. E se você não quiser ficar, eu entendo. Clara ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendentemente, ela sorriu. Um sorriso triste, mas firme. Eu casei com você, Antônio, para melhor ou pior. Se você vai lutar, eu luto com você. Mas promete uma coisa. O quê? Que a gente proteja o Pedrinho, custe o que custar. Ele não pode se machucar por causa disso, prometo. Naquela tarde, Antônio voltou ao escritório do advogado e disse: Doutor Raul, eu quero entrar com o processo. Quero recuperar as terras do meu avô. O advogado olhou para ele por um longo momento. Você tem certeza? O coronel não vai facilitar. Tenho certeza. Então,
Vamos fazer isso direito, vamos preparar tudo, juntar todas as provas e quando entrarmos com a ação, vai ser tão sólida que nem os advogados caros dele vão conseguir derrubar. E foi assim que começou a guerra de verdade. Já sentiu aquele aperto no peito? Deixa um like no vídeo para essa história alcançar mais gente. Continua já. 2 semanas se passaram desde que Antônio recusou a oferta do Coronel Bernardino. 2 semanas tensas, onde cada ação na noite fazia Clara pular assustada, onde Antônio não deixava o filho Pedrinho sair sozinho, onde eles sentiam olhares seguindo seus movimentos pela vila, mas nada tinha acontecido ainda. Naquele tempo, o doutor Raul trabalhou incansavelmente preparando o processo. Estudou cada documento, comparou com registros antigos do cartório, consultou leis sobre propriedade e quanto mais estudava, mais sua convicção crescia. Antônio, isso aqui é ouro jurídico, ele disse numa tarde, batendo na pilha de papéis sobre sua mesa. As provas são irrefutáveis. Seu avô era o dono legítimo. A transferência para Bernardino foi fraudulenta. Eu encontrei inconsistências nos carimbos, assinaturas que não batem. Temos um caso sólido, mas o coronel tem dinheiro e influência? Tem. Por isso, precisamos de mais do que provas. Precisamos de apoio. Apoio? Que tipo de apoio? O advogado se recostou na cadeira. Você acha que é o único que sofreu nas mãos do Coronel Bernardino? Esse Rou nem construiu sua fortuna pisando em quem estava embaixo. Certeza que tem outras pessoas na região com histórias parecidas, terras perdidas, contratos injustos, famílias destruídas. Se conseguirmos juntar essas pessoas, mostrar que isso não é só sobre você, mas sobre um padrão de abuso, o juiz vai ter que ouvir. A ideia plantou uma semente em Antônio. Naquela noite, ele começou a fazer visitas. Primeiro foi na casa de Zé das Couves, um pequeno agricultor que morava nos limites da vila. Zé, posso falar com você? O homem de uns 50 anos olhou desconfiado. Sobre o quê? Sobre o Coronel Bernardino, sobre terras. O rosto de Zé se fechou. Não quero problema, Antônio. Eu sei, mas me responde uma coisa. É verdade que seu pai perdeu uma área de plantio procou. Rony há uns 30 anos. Zé ficou tenso. Quem te contou isso? Todo mundo sabe. Zé, seu pai tinha uns 20 alqueires que foram comprados pelo coronel por uma ninharia. Só que a compra foi forçada. Não for. Ou seu pai vendia, ou acidentes podiam acontecer. Isso foi há muito tempo. Não tem mais jeito. E se eu te dissesse que tem, que eu tenho provas de que meu avô foi roubado do mesmo jeito e que vou processar o coronel por isso. Os olhos de Zé se arregalaram. Você tá louco? Ele vai te destruir. Pode ser. Mas também pode ser que, pela primeira vez, alguém tenha coragem de ir em frente. Alo. E se você testemunhar, se contar o que aconteceu com seu pai. Isso ajuda a mostrar um padrão, ajuda a provar que não é só comigo, que é com muita gente. Zé balançou a cabeça. Não posso. Tenho família, Antônio. Tenho filhos pequenos. Não posso arriscar. Antônio não insistiu, mas nas semanas seguintes continuou visitando pessoas. Dona Sebastiana, cuja família tinha perdido uma casa, que foi apropriada para expandir a fazenda. João da Venda, cujo irmão tinha sido espancado por capangas do coronel depois de reclamar de salário. O velho Tião, que tinha testemunhado as ameaças. Ao pai de Antônio, a maioria tinha medo, mas alguns ouviram e começaram a considerar. Foi Dona Sebastiana quem deu o primeiro passo. Ela procurou Antônio uma tarde, quando ele estava voltando do trabalho. Antônio, eu pensei no que você disse sobre testemunhar e minha família sofreu nas mãos daquele homem. Minha mãe morreu de desgosto depois de perder a casa. Eu sempre tive raiva Eida, mas nunca tive coragem de fazer nada. Ela respirou fundo. Mas se você vai lutar, eu vou junto. Vou contar o que aconteceu com a gente. Que seja o que Deus quiser. A partir de Dona Sebastiana, outros começaram a aparecer. Zé das Couves mudou de ideia. João da Venda trouxe o irmão, um por um. Pessoas que tinham guardado mágoas e injustiças durante anos começaram a ver que talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de justiça. O doutor Raul ficou impressionado quando Antônio trouxe 7 pessoas dispostas a testemunhar. Isso muda tudo, o advogado disse.
Agora, N, não é só sobre documentos antigos, é sobre um histórico de abuso de poder. O juiz não vai poder ignorar, mas conforme a notícia se espalhava que o peão Antônio estava reunindo testemunhas contra o coronel Bernardino, a tensão na região aumentava. As pessoas na rua cochichavam quando Antônio passava, alguns o cumprimentavam com respeito silencioso, outros desviavam o olhar com medo de ciaço. E era ele, e o coronel estava observando. Foi numa noite, 2 semanas depois, que aconteceu o primeiro incidente. Antônio estava voltando tarde do escritório do advogado, quando 3 homens o cercaram num beco escuro. Antônio Silva, o maior deles, perguntou: "Sou eu. O que vocês querem?" O coronel mandou um recado. Ele deu chance de você aceitar o dinheiro e seguir sua vida. Você recusou. Agora as coisas vão ficar difíceis. O maior deu um soco no estômago de Antônio, que dobrou de dor. Os outros seguraram seus braços, enquanto o primeiro continuava batendo no rosto, nas costelas, nas costas. "Isso é só um aviso." O homem disse enquanto Antônio cuspia sangue no chão: "Se você não desistir desse processo, da próxima vez não é vó. É que apanha, é sua família." Eles o largaram no beco e foram embora. Mandaram um recado. Ele cuspiu sangue na bacia que ela trouxe. "Querem que eu desisto?" "Antônio, chega. Isso já foi longe demais. Você podia ter morrido." "Não vou desistir, Clara." Ele assegurou pelos ombros, olhando nos olhos dela. "Se eu desistir agora, tudo que o avô guardou, tudo que meu pai sofreu calado, tudo vai ter sido em vão. E esse homem vai continuar fazendo isso com outras pessoas, sabendo que ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Mas e se eles machucarem o Pedrinho? Por isso vou pedir pro Dr. Raul acelerar o processo. Vamos dar entrada na justiça essa semana. Quando virar oficial, quando tiver juiz, promotor, tribunal envolvido, vai ficar mais difícil para ele fazer algo sem ser visto." Clara chorou, mas assentiu. E naquela noite, mesmo dolorido, mesmo com medo, Antônio escreveu uma carta, endereçou ao juiz da comarca, explicando que tinha sido espancado por capangas de um fazendeiro poderoso que não queria que a verdade viesse à tona. Era um risco, mas era também uma forma de proteção. Agora tinha testemunhas além dos documentos, tinha um histórico de intimidade. E isso fortalecia seu caso. A guerra tinha começado de verdade. E Antônio estava determinado a chegar até o fim. Se essa história te emocionou até aqui, compartilha com alguém especial. Às vezes, as pessoas que a gente ama precisam ouvir isso também. 6 meses se passaram desde que o processo foi protocolado. 6 meses de tensão, de ameaças veladas, de noites mal dormidas. Mas também, em 6 meses de progresso, o juiz da comarca, Dr. Augusto Ferreira, era um homem conhecido por ser íntegro, uma raridade naqueles tempos. Quando recebeu o processo e viu as provas, ficou intrigado. O chamou ambas as partes para audiências preliminares e ficou claro que não ia simplesmente ignorar o caso, como o coronel Bernardino esperava. Os advogados do coronel tentaram de tudo. Pediram adiamentos, contestaram a validade dos documentos, alegaram que tinham prescrito pelo tempo, mas o Dr. Raul estava preparado para cada argumento e as testemunhas que Antônio tinha reunido fortaleciam o caso, somando um padrão de comportamento predatório. O que ninguém esperava era que o caso ganhasse notoriedade. Jornais da capital começaram a escrever sobre o peão, o que desafiou o fazendeiro poderoso. A história de Antônio tocou algo no imaginário popular. Era o fraco contra o forte, o justo contra o corrupto, e conforme a pressão pública aumentava, ficava mais difícil para o coronel agir nas sombras. Mas ele ainda tentou uma tarde. Antônio estava trabalhando no campo. O coronel não o tinha demitido numa jogada calculada para não parecer culpado. Quando o capataz Josias se aproximou: "Antônio, o patrão quer falar com você de novo." Antônio já esperava isso. Seguiu até o casarão e mais uma vez se viu no escritório, o luxuoso do coronel Bernardino, mas dessa vez o coronel parecia diferente. Mais velho, mais cansado. A arrogância ainda estava lá, mas misturada com algo que parecia preocupação. "Senta", ele disse sem olhar para Antônio. Antônio sentou esperando. "Você é teimoso,
Rapaz, muito teimoso, igual a seu avô. O coronel finalmente olhou para ele. Eu subestimei você. Achei que ia desistir depois das ameaças, depois da surra, mas não desistiu. Não vou desistir, eu sei. O coronel suspirou, passando a mão pelo rosto. O julgamento a semana que vem. Meus advogados dizem que temos chance de ganhar, mas não. É certeza. Aquele juiz é teimoso também. E eu vim fazer uma última oferta. Não 20 contos, 50. Ele deixou isso pesar no ar. 50 contos de réis. Antônio, você fica rico. Compra terras em outro lugar, longe daqui. Começa uma vida nova e eu fico com a propriedade, com minha reputação intacta. E a justiça. Justiça. O coronel riu amargamente. Justiça é luxo de quem pode pagar. Rapaz, sempre foi assim. Seu avô sabia disso. Seu pai sabia. Por que você insiste em ser diferente? Antônio se levantou. Porque se eu não for diferente, nada muda se eu aceitar seu dinheiro. O que impede você de fazer a mesma coisa com outra pessoa? De roubar outro homem, destruir outra família? Nada. Mas isso não é problema seu. É sim, porque agora eu sei o que é ser roubado. Sei o que é ver sua família viver na miséria enquanto o ladrão vive em mansão. E não posso carregar isso na consciência. O coronel ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou de novo, avô, Cis estava diferente, mais suave, quase humana. Sabe o que é engraçado? Eu nem lembro por que quis essas terras. No começo tinha sentido. Eram boas terras, férteis, com água. Mas agora eu tenho tanta terra que nem sei direito onde começa uma e termina a outra. Essas 500 alqueires que seu avô tinha são uma fração do que eu possuo. Nem fariam falta. Então devolve. Não posso. O coronel balançou a cabeça. Se eu devolver, admito que roubei. Admito que tudo que construí foi baseado em roubo. E isso eu não posso fazer. Meu nome, minha reputação, é tudo que tenho de verdade. Então, a gente se vê no tribunal. Antônio saiu do escritório pela última vez e, enquanto caminhava de volta para casa, sentiu algo estranho. Não era Vitória. O julgamento ainda não tinha acontecido. Não era alívio. Ainda tinha medo do resultado. Era algo mais parecido com paz. A paz de saber que tinha feito tudo certo, que tinha lutado quando podia ter desistido, que tinha sido a voz que o avô e o pai não conseguiram ser. Chegando em casa, encontrou Clara e Pedrinho. Esperando, o menino correu para ele. Pai, é verdade que vai ter julgamento? Zé do Armazém disse que todo mundo na vila vai assistir. Antônio pegou o filho no colo. É verdade. Sim, e a gente vai ganhar, não sei, meu filho, mas a gente vai tentar. Clara se aproximou, segurando a mão de Antônio. Seja qual for o resultado, eu tô orgulhosa de você, mesmo se a gente perder, mesmo se a gente perder, porque você fez o certo e nosso filho vai crescer sabendo que o pai dele era um homem de honra. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Antônio dormiu bem. Sonhou com o avô, um homem que ele nunca tinha conhecido, mas que sentia que conhecia agora. No sonho, o avô sorria para ele e dizia: você é bravo, meu neto, mais bravo que eu fui. E quando acordou com o sol entrando pela janela, Antônio estava pronto. Pronto para o julgamento, pronto para a verdade, pronto para o que viesse. Você já teve e enfrentar algo assim? Já teve que escolher entre o certo e o fácil? Conta nos comentários. A história está chegando no fim, mas ainda tem muito pela frente. A pequena vila nunca tinha visto tanto movimento. O julgamento tinha atraído gente de toda a região. Alguns por curiosidade, outros por apoio, muitos porque tinham suas próprias histórias de injustiça e viam em Antônio uma fagulha de esperança. O tribunal funcionava num prédio antigo. No centro da vila, uma construção de 2 andares com paredes brancas descascadas e janelas altas. A sala de audiências era pequena, com bancos de madeira que logo ficaram lotados. Quem não conseguiu entrar ficou do lado de fora esperando notícias. Antônio entrou pela porta lateral, acompanhado do Dr. Raul. Usava suas roupas, que ainda eram roupas simples de trabalhador, mas limpas e remendadas com cuidado por Clara,
Ele segurava os documentos do avô numa pasta velha, como se fossem sagradas. Do outro lado da sala, o coronel Bernardino entrava com seus 3 advogados, homens de ternos caros, pasta de couro legítimo, ar de superioridade. O coronel usava terno preto impecável, corrente de ouro no colete e tinha aquela postura de quem nunca tinha perdido nada na vida. Mas Antônio reparou em algo. O coronel parecia mais velho. As últimas semanas tinham cobrado seu preço. O juiz doutor Augusto Ferreira entrou, homem de uns 60 anos, barba grisalha, óculos de aros finos, expressão séria. Todos se levantaram. Quando ele se sentou, fez um gesto para que os outros fizessem o mesmo. Estamos aqui para julgar o processo movido por Antônio Silva contra Bernardino Tavares. O juiz começou a voz firme. O autor alega que o réu obtive legalmente terras que pertenciam a seu avô, Joaquim Silva, há 73 anos. O autor pede a devolução da propriedade e reparação por danos. Um dos advogados do coronel se levantou imediatamente. Vossa Excelência, gostaríamos de solicitar o arquivamento do processo por falta de mérito. Os fatos alegados ocorreram há mais de 7 décadas. Qualquer irregularidade, se existiu, prescreveu o doutor Raul. Se levantou também. Vossa Excelência, direito de propriedade não prescreve. E mais importante, temos provas documentais que mostram que a transferência de propriedade foi fraudulenta desde o início. O juiz bateu o martelo. Eu vou ouvir as provas antes de decidir sobre prescrição. Prossigamos. O que se seguiu foram horas de testemunhos, apresentação de documentos, argumentos técnicos. O doutor Raul Aprese notou as escrituras originais do avô de Antônio, comparou com os documentos da transferência para Bernardino, apontou inconsistências, carimbos que não existiam naquela época, assinaturas cá. E não batiam com as de cartório, datas que não faziam sentido. As testemunhas que Antônio tinha reunido foram chamadas uma por uma. Dona Sebastiana contou com lágrimas nos olhos como sua família tinha perdido a casa. Zé das Couves descreveu a compra forçada das terras do pai. O irmão de João da Venda mostrou as cicatrizes do espancamento e então foi chamado o velho Tião. E mancou até a frente, apoiando-se numa bengala e sob juramento contou o que tinha visto, as ameaças feitas ao pai de Antônio, o medo que tinha forçado Manuel a desistir. Eu fiquei calado durante anos. Tião disse a voz trêmula e me envergonho disso todo dia. Mas hoje eu falo. Esse menino aqui, ele apontou para a Anteuene o ponto. Teve coragem que eu nunca tive e merece que a verdade seja dita. Os advogados do coronel tentaram desacreditar as testemunhas. São pessoas ressentidas, não têm provas concretas, estão inventando histórias antigas. Mas o juiz ouvia tudo com atenção, fazendo anotações, pedindo esclarecimentos. Finalmente, foi a vez de Antônio testemunhar. Senhor Antônio, o juiz disse, por que você está fazendo isso? Porque não aceitou as ofertas que foram feitas para resolver isso fora da justiça? Antônio se levantou, as pernas trêmulas, mas firmes. Vossa Excelência, meu avô era dono daquelas terras, trabalhou nelas a vida toda, criou família nelas, e quando um homem poderoso quis tomar o que era dele, meu avô não teve como se defender. Não tinha dinheiro para advogado, não tinha influência, não tinha nada além da verdade. Ele mostrou a carta. Antes de morrer, meu avô escondeu as provas, não porque era covarde, mas porque tinha família para proteger. Meu pai descobriu as provas depois e também não fez nada pelo mesmo motivo. Eu cresci pobre, trabalhei como peão, vivi humilhado, sem saber que minha família tinha sido roubada. Lágrimas escorriam pelo rosto de Antônio agora, mas ele não se importava. Não faço isso só por mim. Faço pelo meu avô que morreu sem justiça, pelo meu pai que viveu com vergonha de não ter lutado, e pelo meu filho para que ele cresça num mundo onde a verdade ainda importa, onde o poderoso não pode simplesmente pisar no fraco sem consequência. O silêncio na sala era absoluto. Até os advogados do coronel tinham parado de fazer anotações. O juiz limpa a garganta. Algum dos presentes quer fazer declaração final. O coronel Bernardino se levantou. Os advogados tentaram impedi-lo, mas ele os afastou com um gesto. Vossa Excelência, posso falar?
O juiz hesitou, depois assentiu. Bernardino caminhou até à frente da sala, olhou para Antônio por um longo momento, depois para o juiz. Eu poderia mentir, poderia dizer que comprei essas terras legalmente, que não sabia de nenhuma irregularidade. Meus advogados me aconselham a fazer isso. Ele fez uma pausa, mas eu estou velho, cansado e pela primeira vez em muitos anos, eu olho para esse rapaz aqui e vejo o que eu destruí. Um murmúrio passou pela sala. Os advogados do coronel ficaram pálidos. Eu roubei as terras do avô dele, não com pistola, não com violência direta, mas roubei. Usei a lei que dever. Ia proteger todos como arma. Paguei por carimbos falsos, por testemunhas que mentiram, por tabeliães que assinaram o que eu mandei. E quando Joaquim Silva tentou lutar, eu ameacei a família dele. Porque eu podia, porque eu tinha poder e ele não tinha. Bernardino olhou ao redor para as pessoas que tinham vindo assistir ao julgamento. E não foi só com ele, foi com muita gente aqui nessa sala. Lá, eu construí minha fortuna sobre o sofrimento de vocês e... Agora ele se virou para o juiz. Agora quero fazer o certo, mesmo que tarde, mesmo que isso me custe tudo. Ele fez um gesto para seus advogados. Que relutantemente trouxeram documentos. Esses são os papéis de transferência de propriedade. Reconheço que obtive aquelas terras ilegalmente e entrego elas de volta ao legítimo. O dono, Antônio Silva, neto de Joaquim Silva. A sala explodiu. Pessoas gritavam, choravam, se abraçavam. O juiz batia o martelo, tentando restaurar a ordem. Os advogados do coronel estavam atônitos e Antônio estava paralisado, incapaz de processar o que acabara de acontecer. O coronel se aproximou dele. Não me agradeça. Não fiz isso por bondade. Fiz porque não consigo mais carregar o peso. E porque você me mostrou que eu me tornei exatamente o tipo de homem que eu deveria ter combatido quando jovem. Ele estendeu a mão. Antônio, ainda em choque, apertou. As terras são suas. Bernardino disse, use elas melhor do que eu usei. E então o velho fazendeiro saiu da sala sozinho, deixando para trás o poder que tinha construído sobre injustiça. O juiz bateu o martelo uma última vez, processo encerrado. A propriedade é devolvida a Antônio Silva com todas as benfeitorias e direitos. Foi então que Antônio finalmente entendeu. Tinha vencido não só o processo, algo maior, tinha vencido o medo, a opressão, o silêncio de 73 anos. E quando saiu do tribunal e viu Clara e Pedrinho esperando, quando eles correram para abraçá-lo, quando viu as pessoas da Vila Apla, Dindo, chorando, celebrando não só por ele, mas por todos os que tinham sido pisoteados e nunca tinham tido voz, Antônio finalmente chorou de verdade. Chorou pelo avô que nunca conheceu, pelo pai que não teve coragem, por todos os anos de pobreza e humilhação, mas também chorou de alívio, de alegria, de esperança, porque a justiça, mesmo que tarde, tinha finalmente chegado. O que você sentiu aqui, comente abaixo. Alguns finais são tão emocionantes que precisamos compartilhar. 3 meses depois do julgamento, Antônio estava parado no mesmo lugar onde tudo tinha começado, em frente à cabana velha do avô, agora com os papéis de propriedade nas mãos. Mas não olhava apenas para a cabana, olhava para as terras que se estendiam além dela, 500 alqueires que agora, oficialmente, legalmente eram seus. Muita coisa tinha acontecido. Desde aquele dia no tribunal, o coronel Bernardino tinha se retirado da vida pública, vendido suas outras propriedades e, segundo rumores, mudado para a capital com a família. Ninguém sabia ao certo o que tinha sido dele, mas as pessoas diziam que ele vivia recluso, carregando o peso de tudo que tinha feito. Antônio não sentia prazer nisso, não sentia ódio pelo velho. Na verdade, sentia algo parecido com pena, porque o coronel tinha tido tudo, poder, dinheiro, respeito, e tinha perdido a única coisa que realmente importava, a paz de consciência. Papai, a voz de Pedrinho tirou dos pensamentos. O menino corria pelo campo com Clara seguindo atrás, sorrindo. Pai, olha o que eu achei. Pedrinho mostrou uma pedra com formato estranho. Posso guardar? Pode, filho. Essa terra é sua também. Clara se aproximou,
colocando a mão no ombro de Antônio. Em que você estava pensando? Em tudo. Como a vida muda rápido, ele olhou para a cabana 6 meses atrás. Eu era um peão pobre. Agora ele abriu os braços, abarcando as terras. Agora sou dono de tudo isso e não sei nem por onde começar. Começa devagar, Clara disse. A gente não precisa fazer tudo de uma vez. A terra não vai a lugar nenhum. Mas Antônio tinha planos, muitos planos. Primeiro contratou os mesmos trabalhadores que eram peões na fazenda do coronel, incluindo João, Zé das Couves e outros, que tinham testemunhado a favor dele, mas não como peões, como parceiros. Dividiu algumas áreas em lotes menores e ofereceu para que les trabalhassem como meeiros, dividindo os lucros. Não quero repetir o que foi feito comigo, ele disse quando alguns estranharam a proposta. Ninguém aqui vai ser tratado como inferior. A gente trabalha junto, cresce junto. Segundo, reformou a cabana do avô, não a derrubou. Tinha muito significado histórico, mas reforçou as paredes, consertou o telhado, transformou ela num pequeno memorial, colocou a carta do avô numa moldura, na parede junto com as fotos antigas que tinha encontrado. Era um lugar para lembrar de onde tinham vindo, para nunca esquecer o preço da justiça. Terceiro e talvez mais importante, construiu uma escola. Era pequena, apenas uma sala, mas tinha professor, livros e estava aberta para todas as crianças da região, pobres ou ricas, sem distinção. Meu avô não sabia ler, Antônio explicou quando alguns perguntaram por gastar dinheiro com isso. Meu pai mal sabia assinar o nome e foi essa ignorância que ajudou homens poderosos a roubarem dele. Eu não quero que isso aconteça com mais ninguém. Conhecimento é proteção. Clara também floresceu nessa nova vida. Ela organizou um grupo de mulheres para fazer artesanato e vender na vila, gerando renda extra para as famílias e que dava da casa nova que Antônio tinha construído, não uma mansão como a do coronel, mas uma casa confortável, com espaço para Pedrinho correr e brincar. Mas nem tudo era perfeito. Havia desafios. Alguns dos antigos capatazes do coronel, ressentidos, tentaram sabotar a produção. Antônio teve que aprender a ser firme quando necessário, a não deixar que tentassem tirar vantagem de sua bondade. Havia também a questão das dívidas. As terras tinham algumas hipotecas que o coronel tinha feito e Antônio teve que trabalhar duro para quitá-las. Mas, com um trabalho honesto, planejamento cuidadoso e ajuda dos parceiros, conseguiu havia os olhares na vila. Algumas pessoas, especialmente as que eram próximas do coronel, olhavam para Antônio com desprezo ou inveja. Peão que ficou rico, murmuravam. Não vai durar muito. Mas Antônio não ligava. Tinha aprendido que não podia agradar a todos, que sempre haveria quem quisesse ver ele falhar. O importante era fazer o certo. Uma tarde, 6 meses após assumir as terras, Antônio estava supervisionando a colheita quando viu uma carruagem se aproximar. Reconheceu o motorista. Era do antigo coronel. Do veículo desceu uma mulher jovem, de uns 25 anos, bem vestida, mas com olhar humilde. Senhor Antônio, meu nome é Beatriz, sou filha do coronel Bernardino. Antônio ficou tenso. O que a senhora quer? Meu pai está doente, muito doente. Os médicos dizem que não tem muito tempo. Ela segurou as mãos nervosamente. Ele pediu que eu viesse aqui, pediu para agradecer. Ele agradecer por ter feito o que ele não conseguiu fazer, sozinho, por ter o forçado a confrontar o que ele era. Ele disse que você o salvo. Antônio não soube o que responder. Depois de um longo silêncio, disse apenas: espero que ele encontre paz. Ele pediu também que eu entregasse isso. Ela estendeu um envelope e a escritura de mais 50 alqueires, terras que eram do seu avô, mas que ele tinha registrado separadamente em outro município. A gosto são suas. Antônio pegou o envelope atônito. Por quê? Porque meu pai percebeu tarde demais que a maior riqueza não é acumular, é devolver, é consertar, é fazer o certo mesmo quando dói. Ela se virou para sair, mas parou. Ele também disse uma coisa. Disse: aquele rapaz tem algo que eu nunca tive. Ele tem o respeito de que
Ele trabalha para ele e isso vale mais que todas as terras do mundo. Depois que ela foi embora, Antônio ficou ali parado, olhando para o envelope. Pela primeira vez sentiu que o ciclo tinha se fechado. Completamente, não com vingança, não com ódio, mas com justiça temperada por algo parecido, com compaixão. Naquela noite reuniu Clara e Pedrinho na varanda da casa nova e contou tudo. Ah, gente tem mais terras agora, mais responsabilidade, mas também mais chance de fazer diferença. O que você vai fazer com elas? Clara perguntou. Vou continuar fazendo o que estou fazendo. Trabalhar honestamente, tratar as pessoas com dignidade, criar nosso filho para ser melhor que eu. Pedrinho, que estava quase dormindo no colo do pai, murmurou. Vovô Joaquim está orgulhoso da gente, né, pai? Antônio olhou para o seu estrelado, sentindo algo que não conseguia explicar com palavras. Tá sim, filho, tenho certeza que tá. Você aceitaria esse final ou queria mais ver? Engança, deixa a sua opinião. Falta só o epílogo agora. 10 anos depois, a cabana do avô ainda estava lá, agora completamente restaurada e transformada num pequeno museu que contava a história de a família Silva. Crianças da escola visitavam regularmente. Ouvido como um homem simples, tinha guardado a verdade por 73 anos, esperando que um dia a justiça fosse feita. Antônio tinha 49 anos agora. Cabelos começando a embranquecer, mas ainda forte. As terras prosperavam não apenas em produção, mas em comunidade. Tinha construído mais casas para os trabalhadores, expandido a escola, aberto uma cooperativa onde todos podiam vender seus produtos. Juntos e, mais importante, tinha mantido sua promessa. Ninguém nas terras de Antônio Silva era tratado como inferior. Todos trabalhavam juntos. Todos tinham dignidade. Todos tinham voz. Pedrinho, agora com 17 anos, tinha acabado de ser aceito numa escola de agronomia na capital. Era o primeiro da família a ter educação formal superior, mas não tinha vergonha de suas origens. Pelo contrário, tinha orgulho. Foi numa tarde de domingo, quando a família estava reunida para o almoço, que chegou uma notícia. O velho Tiontin, falecido na noite anterior, aos 87 anos, dormindo tranquilamente. Antônio foi ao funeral, claro, quase toda a vila foi, e quando chegou a hora dos testemunhos, ele se levantou e disse: Tião era ame, gol do meu pai, quando meu pai teve medo de lutar. Tião teve medo com ele. Ele carregou esse peso por anos, até que finalmente teve coragem de contar a verdade. E foi essa coragem, essa honestidade que ajudou a mudar tudo. Antônio fez uma pausa. A gente pode ter medo, é humano ter medo, mas o que define a gente não é o medo, é o que a gente faz mesmo com medo. Depois do funeral, Antônio foi até o cemitério onde seu pai e avô estavam enterrados. Tinha colocado lápides novas de pedra boa, com os nomes gravados com capricho, e tinha mandado esculpir uma frase na do avô: Joa, quem Silva guardou a verdade para que a justiça pudesse ser feita. Ele se ajoelhou ali, como fazia sempre que visitava, e falou em voz baixa: Vovô, se o senhor pudesse ver agora, as terras as tem. Estão vivas de novo. Tem gente trabalhando feliz, crianças crescendo, com educação, famílias vivendo com dignidade. E tudo começou porque o Senhor foi corajoso o suficiente para guardar a verdade, mesmo cá. Quando parecia que ela nunca ia valer nada, uma mão tocou seu ombro. Era Clara, com Pedrinho ao lado. Tá tudo bem? Ela perguntou. Tá, só estava agradecendo. Ele se levantou, limpão, a terra do Gílio. Sabe, eu sempre pensei que a herança que o vovô deixou eram os documentos, as provas, mas não era só isso. O que mais era a lição de que a verdade importa, de que a justiça vale a pena lutar, de que um homem pobre pode não ter dinheiro ou poder, mas se tiver coragem e dignidade, isso vale mais que qualquer fortuna. Pedrinho se aproximou. Pai, quando eu voltar da capital, quero trabalhar nas terras com você. Quero aprender tudo que você sabe. Antônio sorriu abraçando o filho. E eu vou te ensinar tudo, mas não apenas sobre plantar e colher. Vou te ensinar o que seu bisavô me ensinou, mesmo sem eu ter conhecido ele. Que a gente não mede um homem pelo que ele tem, mas pelo que ele faz quando ninguém está olhando.
Naquela noite, Antônio teve um sonho. Sonhou com a cabana, mas não como ela era, velha e abandonada. Como devia ter sido nos tempos do avô, nova, cheia de vida, com fumaça saindo da chaminé e o cheiro de comida sendo preparada. No sonho, seu avô Joaquim estava na varanda. Era um homem forte, de mãos calejadas, olhos bondosos. Ele olhou para Antônio e sorriu. Você fez bem, meu neto. Fez o que eu não consegui. Não, apenas recuperou as terras, recuperou nossa dignidade. Ou tinha medo, vovô? Antônio disse no sonho. Muito medo, eu sei. Eu também tinha, mas você não deixou o medo te parar. E isso é o que importa. O avô se virou para entrar na cabana, mas parou. Cuida dessas terras. Antônio, não como propriedade, como responsabilidade, porque agora você sabe, elas não são só terra, são símbolo. Símbolo de que o fraco pode vencer, de que a verdade eventualmente vence, de que a justiça mesmo tarde ainda é justiça. Antônio acordou com lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas boas. Olhou pela Dana. Vendo o amanhecer iluminar as terras que agora finalmente estavam em paz, e entendeu que a cabana lacrada por 73 anos nunca tinha sido sobre guardar segredos, era sobre guardar esperança. Esperança de que um dia, quando chegasse a pessoa certa, com coragem certa, no momento certo, a verdade finalmente seria livre. E tinha sido. No final, Antônio percebeu que tinha herdado mais que terras, tinha herdado uma missão, provar que ainda havia espaço para a justiça. Num mundo muitas vezes injusto, que ainda valia a pena lutar pelo certo, que o poderoso nem sempre ganha. E enquanto ele vivesse, enquanto seu ele vivesse, enquanto aquela história fosse contada e recontada para novas gerações, a herança do avô Joaquim continuaria viva, não apenas em documentos e propriedades, mas em coragem, em dignidade, em esperança. Isso era uma herança que nenhum poder no mundo poderia roubar. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente. Isso ajuda o canal a crescer. Aqui cada história nasce da alma do nosso povo e sempre tem outra esperando por você.